Eu acho. Vamos fechar. Acho. Solta. Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos com saúde. Hoje nós iremos para mais um encontro do canal Geogênio, a serviço de quem gosta de estudar. Moçada, nós estamos gravando aulas de assuntos que caem com muita frequência em concursos, principalmente concursos militares. E no encontro de hoje, iremos falar sobre os fatores climáticos que exercem influência nos climas brasileiros. E o primeiro fator climático que estamos observando na imagem é a latitude. Lembrando que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. A linha do Equador é latitude zero, polos norte e sul, latitudes 90 graus. Através dessa imagem, é possível perceber que os raios solares estão incidindo perpendicularmente sobre a zona equatorial da Terra. Na medida em que nós nos afastamos da linha do Equador, vocês vão perceber que os raios solares ficarão mais inclinados. Em razão da forma esférica da Terra, na medida em que você se afasta da linha do Equador, a dispersão da radiação solar sobre a superfície aumenta. Se vocês prestarem bem atenção, perceberão que essa faixa laranja possui exatamente a mesma largura dessa faixa laranja superior, que representam a incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra. E como vocês podem observar, a distância desse ponto para esse é maior do que a distância desse ponto para esse. Isso quer dizer que, na medida em que a latitude aumenta, ocorre maior dispersão da radiação solar sobre a superfície. Mas, professor, de que forma isso influi no clima? Ora, o aquecimento da atmosfera se processa indiretamente. Primeiro, os raios solares aquecem a superfície do planeta e esta, por irradiação de calor, aquecerá o ar que se encontra acima da superfície. Então, ora, se na zona equatorial do planeta a incidência da radiação solar é direta, é perpendicular, esta será, portanto, a região da Terra mais aquecida pelos raios solares, razão pela qual a zona equatorial do planeta é quente o ano todo, excetuando-se aquelas áreas mais elevadas. Mas, nesse caso, existe um outro fator climático, que é a altitude, que nós veremos daqui a pouco. Ora, se na medida em que nós nos afastamos da linha do Equador, em função do aumento da inclinação dos raios solares, essa radiação solar sobre a superfície sofre maior dispersão,
o aquecimento da mesma irá diminuir. Ora, se o aquecimento da superfície do planeta diminui em razão do aumento da latitude, a irradiação de calor também irá diminuir. Por essa razão que, na medida em que nós nos aproximamos das regiões polares, os climas vão ficando cada vez mais frios. Então, existe uma regrinha bem simples que vocês devem guardar. Na medida em que a latitude aumenta, a temperatura diminui. Na medida em que a latitude diminui, a temperatura aumenta. Como a maior parte do território brasileiro encontra-se na zona intertropical, já podemos perceber o porquê do predomínio de climas quentes em nosso país. Basta lembrar que a linha do Equador corta os estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. A Amazônia é uma região muito quente o ano todo. O segundo fator climático. Antes de falar do segundo fator climático, estava me esquecendo. Aqui nós temos, para o melhor entendimento de vocês, 3 cidades localizadas em latitudes diferentes. As 3 cidades se encontram em altitudes próximas. E reparem que a temperatura média varia de acordo com a latitude. Belém, por exemplo, se encontra a 1 grau 27 minutos e 18 segundos, latitude sul. A temperatura média em Belém, 26,8 graus Celsius. Vitória, capital do Espírito Santo, localizada a latitude 20 graus 32 minutos 22 segundos sul, tem uma temperatura média de 24,8 graus Celsius. E Porto Alegre, localizada na latitude 30 graus 1 minuto 40 segundos sul, tem uma temperatura média de 19,5 graus. Então aqui nós temos um exemplo clássico de 3 cidades brasileiras localizadas em altitudes similares e que, em função da diferença da latitude, apresentam temperaturas médias diferentes. Isso, inclusive, já caiu em algumas ocasiões em provas de concursos. O segundo fator climático. Vou ler aqui só um minuto. A altitude. Existe uma regra bem simples a respeito da altitude. Para cada 180 a 200 metros que subimos, a temperatura cai em média 1 grau. Isso é válido para a zona intertropical. Nós temos uma variação de acordo com a latitude. Como estamos estudando aqui o efeito da altitude no clima, mais especificamente do Brasil, eu utilizei essa imagem do Monte Fuji, lá do Japão, apenas como forma ilustrativa para mostrar a vocês que nas áreas baixas o ar é mais quente quando comparado às áreas que se encontram em altitudes mais elevadas numa mesma latitude. Mas por que isso? Porque o aquecimento do ar atmosférico é indireto. Primeiro, os raios solares aquecem a superfície, e esta, por irradiação de calor, irá aquecer o ar que se encontra logo acima dela. Portanto, na medida em que nós nos afastamos da superfície de irradiação de calor, a temperatura do ar vai diminuindo. Ok? Então, vamos observar aqui um outro exemplo com 3 cidades brasileiras
localizadas em latitudes similares, semelhantes, porém com altitudes diferentes. Então, nós temos aqui os exemplos de Santos, São Paulo e Campos do Jordão, essas três cidades localizadas no estado de São Paulo. A cidade de Santos está em média 2 metros acima do nível do mar. São Paulo, 760 metros acima do nível do mar. E Campos do Jordão, 1.628 metros acima do nível do mar. Observem aqui a variação da temperatura média. Santos, 26,8 graus Celsius, é a média de temperatura anual. São Paulo, 18,5 graus Celsius. E Campos do Jordão, 13,6 graus Celsius. Nada melhor, portanto, do que esses dados para mostrar a vocês a influência da altitude na temperatura. Vamos para o terceiro fator climático. As correntes marinhas. As correntes marinhas são como se fossem, entre aspas, verdadeiros rios que correm dentro dos mares e oceanos. Possuem algumas dezenas de quilômetros de largura e alguns milhares de quilômetros de comprimento. Aqui eu coloquei o mapa da América do Sul com a finalidade de mostrar a vocês as correntes marinhas que exercem influência nos climas da América do Sul e principalmente do Brasil. Reparem que o litoral brasileiro é banhado por duas correntes marinhas quentes que derivam da corrente sul-equatorial atlântica, representada aqui pelo número 1, que na altura ou nas proximidades do litoral do Rio Grande do Norte sofre uma bifurcação, dando origem à corrente das Guianas, ou Guianas, como queiram pronunciar, que banha o litoral setentrional do Brasil, e a corrente do Brasil, que banha o litoral oriental e parte do litoral meridional brasileiro. Ora, se um determinado ponto do litoral é banhado por águas mornas, você vai pressupor que a água aquecida irá liberar para a atmosfera calor, promovendo assim maior aquecimento do ar atmosférico. Se a água do mar está quente, a evaporação aumenta. Se a evaporação aumenta, a umidade do ar também aumenta. Se o ar é mais úmido, a probabilidade de ocorrência de chuvas é maior. É dessa forma que uma corrente marinha quente exerce influência nos climas em qualquer parte do mundo. Aqui nós estamos vendo especificamente o Brasil. Aqui nós temos uma corrente fria que banha o litoral sul do Brasil, que é a corrente das Malvinas ou Falklands. Essa corrente, ela sofre uma bifurcação, uma parte dela vai em direção ao continente africano, onde dará origem à corrente fria de Benguela, que banha o litoral sudoeste da África, e a outra parte avança aqui pelo litoral sul do Brasil e, posteriormente, é desviado em direção ao continente africano. Ora, se a água do mar está fria, consequentemente, em vez de aquecer o ar atmosférico, ela vai resfriar. Então, a temperatura vai ficar mais baixa. Se a água está gelada, a evaporação diminui. Se a evaporação diminui, o ar fica mais seco. Se o ar fica mais seco, a probabilidade de ocorrência de chuvas diminui. Correntes marinhas frias podem provocar a formação de desertos.
Aqui do lado do Oceano Pacífico, nós temos a corrente fria de Humboldt, que chega até o Equador. E aqui nós veremos, portanto, apenas por curiosidade, porque esses dois desertos não se encontram no território brasileiro, o deserto da Patagônia, lá no sul da Argentina, repare aqui, ó, a setinha, e o deserto do Atacama, que pega o norte do Chile, sul do Peru, sul da Bolívia, que estão associados à presença de correntes marinhas frias. O deserto da Patagônia, em função da corrente das Malvinas ou Falklands, e na verdade são essas ilhas que se encontram aqui, ó. A imagem está escurecida, talvez vocês não consigam enxergar. E do lado de cá do Oceano Pacífico, a corrente fria de Humboldt. Professor, quer dizer que todos os desertos podem ser provocados ou formados a partir de correntes marinhas frias? Todos não. Existem outros fatores que irão explicar a influência das correntes frias na formação dos desertos, fatores que, além das correntes frias, a disposição do relevo, a dinâmica das massas de ar, também explicam a formação de desertos em nosso planeta. Vamos aqui para o quarto fator climático, o efeito da maritimidade e continentalidade. As áreas sob influência marítima irão apresentar climas com menores amplitudes térmicas, diárias e anuais, ou seja, a variação da temperatura é menor, e climas mais úmidos, até mesmo porque a maior parte do vapor d'água contido na atmosfera provém da evaporação que se processa nas águas oceânicas. Mas por que a amplitude térmica é menor nas áreas sob influência da maritimidade? Porque os oceanos funcionam como reguladores térmicos. A água tem um calor específico maior do que a rocha. Então ela leva mais tempo para se aquecer, leva mais tempo para se resfriar. Razão pela qual a variação da temperatura atmosférica sobre os mares e oceanos e nos litorais será menor. E como a maior parte do vapor d'água contido na atmosfera provém da evaporação dos mares e oceanos, nas áreas sob influência marítima nós teremos climas normalmente úmidos, havendo aí algumas exceções, no caso dos litorais serem banhados por águas geladas, correntes marinhas frias. A influência da continentalidade. Quanto maior for a distância em relação ao litoral, maior será a influência da continentalidade. Então, as áreas sob influência da continentalidade apresentam climas com maiores amplitudes térmicas diárias e anuais. E também climas que normalmente tendem a ser mais secos. Mas por que a amplitude térmica no interior dos continentes é maior? Porque o calor específico das rochas é menor. A rocha se aquece mais rapidamente durante o dia, mas também se resfria mais rapidamente durante a noite. Razão pela qual você tem uma amplitude térmica diária mais acentuada e a amplitude térmica anual também será maior em função do efeito da continentalidade. No caso aqui da América do Sul, esse efeito é menor, até mesmo porque o hemisfério sul da Terra é o hemisfério das águas, onde a influência marítima no clima é maior do que a influência continental. Aqui nós temos as massas de ar. Temos uma aula específica sobre as massas de ar, gravada. Massas de ar são porções da atmosfera
que apresentam características comuns quanto à temperatura, a pressão e a umidade. Como vocês podem observar, o Brasil sofre a influência direta de 5 massas de ar. 2 de origem equatorial, a MEA, a massa equatorial atlântica, e a MEC, a massa equatorial continental. 2 de origem tropical, a MTA, massa tropical atlântica, e a MTC, a massa tropical continental. E uma de origem polar, a MPA, a massa polar atlântica. A climatologia moderna apoia seus estudos na dinâmica das massas de ar. O estudo da dinâmica das massas de ar facilitou muito o conhecimento mais profundo dos climas e é um recurso de grande valia para a previsão do tempo. Então, por exemplo, quando o repórter anuncia, olha, uma frente fria entrou no Rio Grande do Sul e no final da semana chegará em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele está se referindo a uma massa de ar em movimento. Como nós temos uma aula específica sobre massas de ar, eu aqui estou fazendo apenas a citação das massas de ar como fator climático de grande relevância, de grande importância nos climas brasileiros, como também, logicamente, em qualquer clima do mundo. Moçada, portanto, aqui nós estudamos os 5 fatores climáticos que exercem influência nos climas brasileiros. O nosso próximo encontro será sobre os tipos de climas existentes no Brasil. Lógico que existem várias classificações climáticas. Eu abordarei a mais usual, aquela que se apoia na dinâmica das massas de ar. Espero que tenham gostado dessa aula. Moçada, fortaleça aí o canal, se inscrevam no canal, dê um like e compartilhe, convide os amigos a participarem desse canal. O canal Geogênio a serviço de quem gosta de estudar, preparando os alunos para os concursos militares e os vestibulares realizados no Brasil. Um beijão no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada! Tamo junto! Michel, pode me cortar. Deu tudo, viu? Falei que essa ia dar tudo. 25 minutos, eu acho.